Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill é o mesmo autor do livro Pense em Riqueza, que é o grande clássico dele, que eu fiz uma série aqui também, é a anterior a essa, eu deixo aqui se você quiser ver. Napoleão Hill, ele nasceu e viveu entre 1883 e 1970, ele era norte-americano. E esse livro dele, o Pense em Riqueza, se tornou o livro de psicologia aplicado mais vendido de todos os tempos. E os ensinamentos dele também se tornaram a pedra fundamental para todos os outros escritores do autoconhecimento e pensamento motivacional. Então é essa pessoa com essa grande missão de estar trazendo informações sobre como passar por essa vida e ser bem-sucedido em todos os setores, é que escreveu esse livro aqui, onde aqui nesse livro há uma entrevista com o diabo, onde a gente vai descobrir onde ele mora, quais são as principais armas que ele usa para nos estar enredando, quem são os aliados dele, de que forma eles ou elas se alienam. Essas e muitas outras perguntas vão ser respondidas pelo próprio, que se autodenomina Sua Majestade. De acordo com Napoleão Hill, o propósito dele escrevendo esse livro, de acordo com as próprias palavras dele, é ajudar o ser humano a descobrir o principal potencial dele, desvendando as armadilhas mentais que homens e as mulheres deste mundo criam para si mesmos, sabotando a própria liberdade e o próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade. Olha, gente, porque deve ser meio triste para a pessoa que entendeu isso, ver todo o restante se auto-sabotando e se deixando passar a oportunidade de estar vivendo aqui, como ele está dizendo, uma vida cheia de desafios, sim, mas alegria e liberdade para viver uma vida de falta e escassez, como diz o Earl Nightingale no livro Estranho Segredo. Ele diz que são apenas 5%, 95% das pessoas vão do berço ao túmulo na falta e na escassez. E ele diz aqui que isso é a nossa própria autossabotagem que faz, porque a gente fica, nós mesmos, a gente não entende que nós somos, então, nós somos filhos de Deus, que é Pai e Mãe, e é proprietário e dono de tudo, que a gente está fazendo uma experiência aqui para nos melhorar e que só depende de nós, a gente está recebendo a ajuda dele para estar, então, vivenciando o sonho que ele tá sonhando para cada um de nós. E aí ele continua aqui, escrito em 1938, após uma das maiores crises econômicas e precedendo a Segunda Guerra Mundial. Esse livro não somente é uma forma de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações. Porque aqui que está o nosso diabo. São nossos medos, problemas e limitações, a nossa autossabotagem, é isso que faz com que a gente então fique ali nas garras do diabo, que ele explica aqui no livro que ele existe, ele é a parte negativa do átomo, nessa realidade onde tudo é constituído de átomo, mas ele não é real, porque aqui não é real, aqui é relativo. No absoluto ele não existe, só existe Deus. Como o próprio Napoleão Hill fala, em toda adversidade existe uma semente de benefício equivalente. Dessa forma, se você deseja ter mais força, coragem e fé em si mesmo para vencer todas as adversidades que surgirem em seu caminho, este livro será um presente daquele que você deve amar sempre e muito. Sabe quem? Você mesmo. Quando amamos a nós mesmos e vivemos em paz e harmonia com nossa própria consciência, aí sim encontramos aquele que nos deu o presente da vida. Sabendo mais sobre o diabo e as armadilhas mentais dele, acabamos nos aproximando mais de Deus. Então, aqui para qualquer pessoa que tenha ainda alguma reserva, eu não quero saber o que o diabo tem a dizer,
Então eu acredito que esse trecho aí diz tudo. É um manual para exatamente estar se desvencilhando, estar saindo das garras do diabo e caindo nos braços de Deus. Pois ele diz que quando nós terminarmos esse livro, nós vamos estar sabendo muito mais sobre Deus. Porque, na verdade, a gente só acredita no diabo e no inferno enquanto a gente não entendeu quem é Deus. E normalmente é porque a gente pegou aquele pacote de dogmas, de crenças limitantes que nos passaram com muita boa vontade, porque é naquilo que eles acreditavam, e então ele trata disso aqui no livro, e a gente pegou e saiu com ele também, a gente não abre mão, é nosso, é só isso que a gente vai acreditar, a gente não tem, a gente não pensa por nós mesmos, é isso que ele está dizendo aqui. Como é que a gente pode pensar por nós mesmos? No vídeo anterior eu falei daquele exemplo de como é que a gente pode pensar que Deus pode, em um momento, ele vai fazer, ele vai nos orientar e vai suportar a gente, vai ter paciência com a gente até um determinado período. Vai chegar um momento que ele vai decidir, não, hoje chega, aqueles que entenderam são bonzinhos, vêm comigo, aqueles que não entenderam ficam aqui no inferno com o diabo e vão sofrer eternamente. Nem é para morrer e acabar o sofrimento, é para sofrer eternamente. Aí eu dei o exemplo de trazer para a nossa realidade. O nosso pai, a nossa mãe faria isso? São vários, na minha casa, por exemplo, 7, eles deixariam 3 ou 4 ou 5 para trás e levaria só os bonzinhos com eles? Eu acredito que não. Se aqui o nosso pai, a nossa mãe, dessa realidade não faria, como a gente pode acreditar em um Deus que faria isso, não é? Então eu acredito que são é isso que faz com que a gente pense por nós mesmos, ainda que nos foi apresentado dessa forma, se a gente pensar realmente, mas é possível mesmo? É possível que eu vi a professora Lucilena também dizendo que Siddhartha Gautama, o Buda, diz que ele só entra no céu quando ele enxergar a nuca do último homem. Isso não está do último homem tirando Hitler, tirando Stalin, tirando aqueles ditadores que ele citou aqui, tirando o chefe ali do campo de concentração, não. Da última pessoa, são todos criação divina. Só que quando a gente mete muitos pés pelas mãos é que a gente se aproximou muito da sombra. Aqui tem luz e sombra, a gente escolheu, a gente tem o livre-arbítrio. E aí a gente vai se enredando cada vez mais na sombra e é capaz de fazer coisas terríveis, porém a lei da causa e efeito, que é verdade absoluta, ela está aí para cada um que fez, ofereceu a taça de fel, a gente tem que experimentar, não tem isso de... não, Jesus Cristo veio para nos livrar dos nossos pecados, não, ele veio para nos ensinar como que a gente faz para amar incondicionalmente e entender que está todo mundo na caminhada e até aquele que está agora plantando coisas tão tristes que a gente tenha compaixão por ele, porque é desse jeito, o professor Hélio Couto diz, a gente... quebrou o vaso chinês muito caro, a gente pede perdão, é perdoado, mas passa o cheque. Mas Deus paga a metade pra gente. Aquela coisa da gente, quando a gente vê só as duas pegadas na areia, a gente pensa, fiquei sozinho, foi deixado sozinho, não vê que Deus está levando a gente no colo. Tá bom, gente? A gente estava aqui no 10º capítulo, então, que é a autodisciplina, onde ele estava falando, então, dos 3 passos ali, que os 3 desejos naturais que fazem com que ele fique, que faz com que a gente não tenha domínio sobre nós mesmos. Ele diz que é básico ter domínio sobre nós mesmos. E aí, então, a gente tem também, eu acredito, aí fui eu que acrescentei aqui, que para dominar nós mesmos, nós precisamos nos conhecer. Para nos conhecer, a gente pode fazer aquela perguntinha básica, a verdade, quem sou eu? E aí os três desejos que fazem com que a gente perca o nosso autodomínio e caia nas mãos dele, é o desejo por comida, desejo por sexo e desejo por opiniões, desejo de expressar opiniões imprecisas. Aqui na última pergunta, a gente estava falando, ele estava falando sobre o sexo. Então, a última pergunta foi, por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? E ele diz, é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo, e não é por causa do abuso. Não é o sexo que é vulgar. E aí vamos ver como continua.
Você quer dizer, pela sua afirmação, que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Não, eu quero dizer que sexo, como todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir ao homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis. Assim como um rio, se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que tem autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmiti-la em atividades construtivas. Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? O maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os assuntos. Olha, então, como é importante, gente. Aqui, então, ele mostrando que não há nada errado, como eu já disse ali na última, não há nada errado com o sexo. O que é errado é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo. Ou seja, eu acredito que, como ele está dizendo ali com a comida também, não há nada errado em se alimentar, em comer, não há nada errado. Há errado em não ter controle. Eu acredito que aqui está tudo, e é exatamente isso que ele está dizendo ali, o autocontrole. Ali no início, esse capítulo é autodisciplina e a primeira pergunta é a que tipo de preparação a pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito. Ele diz ter domínio sobre si mesmo. Então, se a gente não tem domínio sobre nós mesmos, se nós não nos controlamos, aí é desse jeito que a gente acaba, então, usando essas forças que são aí, que são naturais, que são para ser usadas, que são colocadas para ser usado, o desejo por comida, o desejo por sexo, porém de forma controlada. Eu gostaria que você respondesse minha questão de outra forma, dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, por meio da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Então ali, como ele fazendo a comparação ali com a comida, em que ele fala da importância de estar se alimentando de forma controlada também, de forma ali de estar se alimentando com alimentos que combinados e na quantidade, sem uma quantidade excessiva. A mesma coisa ele está dizendo aqui, então, relacionado ao sexo, isso também faz com que mantenha funcionando o nosso corpo, todo o corpo funcionando apropriadamente.
Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Gente, olha aqui então, se é o medo aí, o medo está em quase todas, é o medo que aparece, é o medo que abre a porta para ele, é o medo que faz com que a gente se deixe dominar. Basicamente é o medo, é aquele dizendo que então saber transmutar, fazer a transmutação da energia sexual faz com que é um antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Então ele é o sexo controlado faz tudo isso então. Essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Não, elas não são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Não, elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método do qual a natureza se utiliza para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar. Aí então ele associando aqui o sexo à energia vital, é a energia da vida, então é por isso ele dizendo aqui não pode ser vulgar. Quem vulgariza é quem usa. É a mesma coisa com relação a dinheiro, ele já disse no passado. Não é a pessoa, os homens ricos não servem a ele, como Napoleão fez uma pergunta dessa quando se falava de dinheiro. Não é a riqueza, não é o ter dinheiro que define quem é o homem, e sim o caráter dele. Pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha. Ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria. Então, aqui o Napoleão Hill, como ele já disse anteriormente, ele vai fazendo perguntas que são mais ou menos as mesmas, para ele ir respondendo de formas diferentes, para ver se vai encaixando, se a ficha vai caindo, se a gente vai entendendo. Isso ele já disse que é esse o propósito dele estar se repetindo sempre. Por que essas verdades não são ensinadas para as crianças pelos pais e pelas escolas? Ambos negligenciam isso porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo, é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é manter o sistema intestinal limpo. Aí, então, ele fazendo essa associação ali com a alimentação, que ele disse ali no vídeo anterior, ele falou como é que a gente usa então a alimentação contra nós mesmos, quando ele mostra como é que fica o nosso sistema intestinal quando a gente se alimenta de forma descontrolada. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. A maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que elas pudessem inteligentemente ensinar as suas crianças? Então aqui ele dizendo, Napoleão Hill, então, perguntando se os pais também, ou seja, os adultos também não precisariam estar tendo essa informação antes para poder passar para as crianças.
Sim, tanto eles quanto os professores das escolas. Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? Está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Uau! Só pensar com exatidão ultrapassa, então, o grau de importância da necessidade de se conhecer sobre o sexo. Só saber pensar por si mesmo, então. Pelo que estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem? Essa era a minha intenção para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada. Isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir, como parte do conhecimento necessário, informações sobre o controle da emoção do sexo por meio da transmutação. Nossa, gente, deixando bem claro aqui a importância disso, que ele já diz ali no livro Pense e Enriqueça. Ele traz um capítulo só sobre isso, como eu já disse, e aqui ele explicando mais uma vez a importância então dessa transmutação, dessa energia sexual, que é a energia vital, nessa energia criativa. Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com autodisciplina. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos, no momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que por sua vez automaticamente inibe o pensamento com exatidão. Quais outras vantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos e, por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as ideias dela. Homens sábios mantêm os planos deles para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Então, aqui ele explicando que o segredo é a alma do negócio, é o que faz com que aconteça, né? Então, ele aqui dizendo então que é aquela, mais uma vez vem aqui o controle no falar, o controle em emitir opinião. Minha avó dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo, e esses velhos deitados, esses velhos ditados, eles têm grande sabedoria, não é? Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas?
Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele tem justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. Sim, quais são as outras desvantagens desse hábito? A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros. Eu já ouvi dizer que quando a gente quer falar com Deus, a gente deve então estar ali fazendo a nossa oração, seja no silêncio do nosso íntimo ou até falando em voz alta, mas para ouvi-lo a gente tem que fazer silêncio também, não é? Mas não é verdade que um orador que tenha uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de outros por meio do poder de sua oratória? Entendi essa pergunta? Não, gente, mas não é verdade que um orador que tenha uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de outros por meio do poder da sua oratória? Então ele tem uma aura magnética e se coloca no caminho da oportunidade para se beneficiar a si próprio, atraindo a atenção dos outros por meio do poder da oratória dele. Ele pergunta se isso não é verdade. Sim, um orador que tem o dom da fala realmente tem um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso, mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar seu discurso em pessoas que não solicitaram sua fala. Aí é exatamente isso que a gente até entende, né? Quando a gente quer enfiar a goela abaixo dos outros, as nossas opiniões, ainda bem. Às vezes a gente precisa até perder pessoas próximas que ficam com raiva da gente para a gente entender isso, mas é o preço que se paga, né? Nenhuma outra qualidade acrescenta mais à personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor seu discurso sobre outros sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. E sobre as pessoas que expressam as opiniões delas de forma voluntária por meio da escrita, elas também sofrem da falta de autodisciplina? Uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos negócios ou até mesmo escritores de livros best-sellers e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as opiniões deles dos mais diversos assuntos. E hoje não é mais carta, né, gente? Hoje tá todo mundo aí nas mídias sociais, as pessoas têm ali, todo mundo tem seu Instagram, como que chama aquele, o Twitter também, e aí as pessoas, é por aí que as pessoas agora passam a opinião delas, não é? Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer por meio da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer de escrever opiniões não solicitadas.
O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas que podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-las. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas, porque conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do dinheiro deles. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal. A coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias dos leitores, e você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras. Então, exatamente agora, na nossa época, esse livro então foi escrito em 37, 38, aí então já quase um século, né? Então, agora então realmente é essa forma mais aí na mídia social, mas aí e a gente vê realmente pessoas sempre ofendendo, né? Parece que é um terreno de ninguém mesmo, todas essas. Mas eu acredito que é o preço que se paga, né? Quando a gente se expõe. Eu não tinha ideia, Sua Majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas. Mas agora que você trouxe o assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica que obviamente não havia sido solicitada e que no futuro custou-me um belo trabalho e um emprego na empresa dele que me geraria um alto salário. Aqui então ele vai contar pra gente como é que ele, usando esse hábito que até agora ele mostrou só a parte nociva, foi então, foi bom, porque ele, depois dele ter enviado essa carta não solicitada, com essa crítica, ele conseguiu um emprego com um alto salário. Esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade que não existe nada para sempre ou nada de diabólico, exceto o poder da lei natural em toda a criação e em todos os universos. Ou seja, pelo que eu entendi até aqui, é que até isso que ele está dizendo que é nocivo, que é ruim, que não é bom, Napoleão Hill mostrando aqui então que há então um outro lado. Ou seja, tudo tem os dois lados nessa realidade. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que tenha o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas. Não existe ser humano algum agora vivendo ou que já tenha vivido e absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta que tenha o direito ou o poder de privar o outro do seu privilégio de exercitar o pensamento livre e independente. Aqui que interessante ele dizer isso então. Aqui é um local, em qualquer ponto do planeta, em que todos podem exercitar o pensamento livre e independente. Quer dizer, há alguns regimes que não deixam que isso aconteça, mas ele diz que não existe ser humano algum agora vivendo ou que já tenha vivido, e absolutamente ser humano algum que venha viver em qualquer ponto do planeta que tenha o direito ou o poder de privar o outro do privilégio de exercitar o pensamento livre e independente, exatamente porque o pensamento ninguém de fora controla. Então, exatamente, pode haver os ditadores que controlam os costumes, controlam o que a pessoa pode vestir, como a gente vê em muitos países ainda ali do Oriente, que as mulheres ainda têm
toda aquela coisa de não poder, alguns lugares que não podem mostrar o rosto e tudo isso, mas o que elas estão pensando, ninguém tem esse poder de controlar. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios desse privilégio, ou por negligenciá-lo, ou porque já foi tirado deles por seus pais ou instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são autoevidentes, não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição. Então, aquilo que ele já falou ali, que as crianças começam a perder o hábito de pensar por elas próprias, de exercer esse direito sobre o próprio pensamento, ali já em tenra idade. Ele diz que a pessoa nenhum ser humano adulto jamais perde esse direito, essa liberdade de pensamento, a menos que ele já tenha negligenciado ou tenha sido tirado dela ali no início, quando ela não tinha entendimento, e que essa verdade são autoevidentes e não menos importantes porque estão sendo reveladas por ele e não por Deus. Mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem por onde nem a quem apelar? Deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. E o que é essa força? Eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos, a única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Aquilo então que ele está dizendo aqui da força do autocontrole, do autodomínio. Então, essa força que está na gente, ela não pode nunca ser modificada, mexida, falsificada por outro ser humano mal intencionado. Tudo que você diz parece lógico, mas por que eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Vamos voltar para os 7 princípios. Você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos 7 princípios. Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora vá em frente e descreva os outros 5 princípios que você ainda não mencionou e indique quais as funções deles para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina. Então, aqui ele pedindo para ele dar os outros 5 princípios, para então a pessoa poder adquirir a autodisciplina, que é o principal aqui, de acordo com ele, que a importância de todos o mais importante desses princípios é a autodisciplina. Primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que meus 2 instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle da própria mente. Como você pode ver dessa forma, os 7 princípios são os 7 passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas.
Então, aquele trazendo o ritmo hipnótico, que é o que faz com que o pensamento negativo se transforme em realidade e é o que faz com que a pessoa se aliene a ele. Desde que nós deixamos a nossa mente alienada a ele, não tem que se esperar nada menos do que falta e escassez, do que sofrimento. E longe de sucesso e alegria que a gente está buscando. E aí, então, ele explicando bem aqui que os 7 princípios fazem as pessoas, levam a, se ela observar, se ela conseguir, então, estar se revendo os 7 princípios, são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico. Por isso, então, tanta importância aqui com a autodisciplina, que é o principal aqui dos 7 princípios, como o Napoleão Hill disse. Os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica. Isso é verdade? Sim, essa é outra forma de dizer a verdade. Aqui então ele conclui o 10º capítulo, que é o capítulo da autodisciplina, e o próximo capítulo, que é o capítulo 11, será aprendendo com a adversidade. Lembrando que ele diz que há sempre uma semente de êxito em toda adversidade, uma semente equivalente. Então, gente, eu fico aqui nesse vídeo e trazendo para vocês, então, essa entrevista incrível com o diabo, quando ele diz aqui, então, para a gente que quando a gente terminar esse livro, nós vamos conseguir, então, estar sabendo mais sobre Deus. E está então entrando em fase com o todo, como diz o professor Hélio Couto, e aí então co-criando com ele a vida que ele está sonhando para todos nós. Porque com certeza, se é Deus que está sonhando, ele só pode estar sonhando o melhor, porque é ele que está experienciando através da gente. Nós todos temos a centelha divina em nós, que é a que ele chama de outro eu. E é quando a gente consegue então encontrar o equilíbrio ali, quando a gente alimenta a fé em nós, que nós abrimos a porta para a nossa centelha divina, para o nosso outro eu nos guiar para a forma mais natural e possível da gente estar então fazendo cumprir o nosso destino divino, que é de ser bem sucedido em todos os setores. E Deus está ali ávido para que a gente peça que Ele nos ajude a superar as nossas fraquezas, as nossas limitações, para que a gente possa então estar vivendo essa vida grandiosa que Ele está sonhando para cada um de nós, mas que infelizmente, de acordo com o que o diabo está dizendo aqui, apenas 2% entenderam isso e estão aproveitando essa vida. 98% ainda está se auto-sabotando, não está entendendo. Vamos ver então, ele disse que até o final desse livro a gente ia saber muito mais sobre Deus e ia saber como ser mais esperto que o diabo. Tomara que isso aconteça, tomara que vocês já estejam notando diferença aí na vida de vocês e espero que vocês possam estar comigo para o próximo vídeo e até lá, tchau!